Você já ouviu falar das 70 semanas de Daniel? Inclusive, você sabia que as 70 semanas têm uma relação com o começo da tribulação ou a grande tribulação? Por que 70 semanas significam semanas de anos e não de dias? Alguém já te explicou se isso é correto ao analisarmos o texto hebraico? Por que existem tantas interpretações e divergências ao analisarmos essas profecias? Estamos continuando a nossa série de escatologia, mais especificamente de Daniel. A profecia das 70 semanas, encontrada ali em Daniel 9, talvez seja uma das profecias que geram mais polêmica por conta das mais diversas linhas de interpretação escatológica dessa profecia. Confesso que eu já estudei muito essa profecia, pessoal, e de verdade, nenhuma das interpretações fazia muito sentido para mim, porque eu sou engenheiro e eu preciso que os números batam certinho. Eu estudei tanto que eu consegui resumir e traduzir essa profecia de uma forma que até o iniciante de escatologia vai conseguir entender. Hoje eu vou destrinchar essa profecia com você e vou trazer curiosidades que você nunca mais vai esquecer. Sem perder muito tempo, quero te pedir para dar aquele like, porque eu sei que você não vai se arrepender. Você dando esse like, esse vídeo ele vai ser divulgado para mais e mais pessoas vão ter acesso a esse conteúdo. Mas bora lá. Bom, só contextualizando para você. Aqui, o profeta Daniel e o povo de Jerusalém estavam cativos na Babilônia. E o profeta Jeremias já tinha profetizado que seriam 70 anos de cativeiro. Aqui Daniel já tinha interpretado o sonho de Nabucodonosor, e já tinha tido o sonho dos 4 animais, ou os reinos que dominariam a terra. Tem um vídeo aqui no canal explicando a relação desses sonhos com o fim dos tempos. Nesse contexto é que Daniel recebe a profecia das 70 semanas do anjo Gabriel. Lá em Daniel 9, 24, a gente pode entender o propósito e a audiência dessa profecia. Daniel 9, 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia e para ungir o Santo dos Santos. A audiência aqui então era o povo de Israel. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E o propósito das 70 semanas é que ao final dessas 70 semanas nós tivéssemos fim dos pecados. Já aconteceu plenamente? Não. Remoção da transgressão, já aconteceu plenamente? Não. Expiação da iniquidade, já aconteceu? Não. Justiça eterna, aconteceu? Não. Selo da visão e da profecia, aconteceu? Não. Unção do Santo dos Santos, aconteceu? Não. Então, nada disso aconteceu ainda. Isso é importante porque vai nos ajudar a interpretar de forma correta essa profecia, ok? Bom, a profecia fala de 70 semanas, e nós sabemos que são semanas de anos e não de dias, por conta da palavra hebraica que é empregada aqui, que é a palavra Shavuim. A palavra Shavuim é sempre utilizada para descrever semanas de anos no Antigo Testamento. Tanto que Deus manda contar semanas de anos na festa do jubileu. A palavra utilizada para descrever semanas de dias no Antigo Testamento é Shavuot. Logo, 70 semanas são 70 vezes 7 anos, que é igual a 490 anos. Entendemos a primeira parte, mas fica atento para a segunda parte que vai ser essencial para você entender essa profecia de cabo a rabo. Daniel 9:25 diz: Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até o ungido, o líder venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Dá uma olhada nesse diagrama aqui. A partir do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém até que o ungido, o Messias, venha, serão 7 semanas, ou 49 anos, mais 62 semanas, ou 434 anos. É isso que o texto fala. Mas qual é esse decreto e quando essa contagem começa? Olha que interessante isso. Na história foram emitidos alguns decretos para restaurar Jerusalém e o templo. Algumas linhas escatológicas divergem de qual decreto nós devemos usar, mas muitas utilizam dos decretos que são mais adequados para que a palavra de Deus se encaixe em suas teorias. Por exemplo, os preteristas acreditam que as 70 semanas já aconteceram e que elas terminam exatamente no martírio de Estevão, ali na igreja primitiva.
Entretanto, nós sabemos por simples observação que o propósito, lembra o propósito das 70 semanas? Não se cumpriu na igreja primitiva, ainda tem coisas para se cumprirem. Então, não faz muito sentido essa teoria para mim. Os idealistas, por outro lado, acreditam que parte das 70 semanas já se cumpriu e parte é simbólica. Mas isso causa um pouco de estranheza para mim. Por que que uma parte já se cumpriu e é histórica e é literal e a outra parte ela é simplesmente simbólica? Enfim, a linha de interpretação que faz mais sentido para mim é a linha literal futurista, que interpreta os eventos de Apocalipse como sendo eventos futuros, ou seja, que ainda vão acontecer. Inclusive, se você quer conhecer todas as visões escatológicas, tem um vídeo aqui no canal, talvez apareça aqui em cima, que eu te explico todas as linhas escatológicas que existem. E o decreto que fala explicitamente de um decreto para reconstruir Jerusalém é o decreto de Artaxerxes, que aconteceu lá em 444 a.C. Então vamos lá. 7 semanas mais 62 semanas igual a 69 semanas, que é igual a 483 anos, ok? Mas o ano judeu tem 360 dias e não 365 dias como no calendário gregoriano. Sendo assim, para fazermos a contagem de dias corretamente, temos que multiplicar 483 anos por 360 dias e não por 365 dias. Assim, temos 183.880 dias. Quando somarmos 173.880 dias ao ano 444 a.C., teremos o ano de 32 depois de Cristo, que é justamente o ano em que Jesus, o Messias, faz a entrada triunfal em Jerusalém. Mas você deve estar me perguntando, mas Guilherme, é profecia das 70 semanas, não das 69 semanas. Antes de te responder essa pergunta, deixa eu fazer um parênteses aqui. Algo que causa muita discussão é o fato de Jesus ter nascido entre o ano ali 4 e 6 a.C. Isso não interfere na conta, tá? Porque o ano no nosso calendário de 32 depois de Cristo corresponderia ao ano 27 ou 28 corrido, tá? Mas na verdade são só nomes diferentes para chamar o mesmo ano. Jesus continua tendo a mesma idade aqui. Saindo do parênteses e voltando. Daniel 9, 26, 27. Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá lugar para ele, e a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Outro parênteses aqui, alguns judeus ortodoxos acreditam que esse ungido que foi morto era, na verdade, o rei Agripa II, o último da dinastia Herodes. Mas nós sabemos que o propósito das 70 semanas não se cumpriu naquele tempo. Ainda vai se cumprir. Então, isso não faz muito sentido para nós cristãos. E, na verdade, nós cristãos interpretamos a Bíblia com a revelação do Espírito Santo de que Jesus estava ali escondido no Antigo Testamento. Então, para nós faz menos sentido ainda. Vamos lá, então. Então, o Messias morre e a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. É o povo que destrói e não o governante. Isso aconteceu em 70 depois de Cristo, quando sob o comando de Tito, os soldados romanos destruíram a cidade. Esse governante que virá fará uma aliança que durará uma semana. No meio dessa semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe será decretado. Essa é a semana que falta, e o anticristo é o governante que governará na última semana, na semana da tribulação. É importante entendermos que existe uma pausa na contagem das semanas, entre as 69 e as 70. Isso realmente é um mistério. Lembra que essa profecia ela era direcionada ao povo de Israel? Quando Jesus ele morre, existe uma pausa nesse relógio e começa-se o tempo dos gentios. Esse relógio, então, ele fica pausado até a última semana, a semana da tribulação, quando Deus volta a tratar com Israel e o tempo de Israel começa a contar de novo. Os judeus terão seus olhos descobertos quando, no meio da semana, ou depois de 3 anos e meio, ou 1260 dias, o anticristo profanar o templo. Então, quando começa essa última semana, ou a semana da tribulação?
quando o anticristo fizer uma aliança ou um acordo com essa coligação de nações, ou com muitos, como diz no texto. E pelos vídeos passados que nós assistimos, nós sabemos que essas 10 nações foram representadas pelos 10 dedos do pé da estátua de Nabucodonosor, ou o quarto animal com os 10 chifres do sonho de Daniel. Para concluir, queridos, talvez você seja uma pessoa que não goste muito de estudar escatologia, talvez você ache besteira, mas a verdade é, está na Bíblia. E se está na Bíblia, é para ser estudado, para que nós consigamos discernir os últimos tempos e estar preparados para os últimos tempos. É fato que Deus é soberano e Deus vai fazer, com certeza, com que a sua vontade se cumpra. Mas ele decidiu revelar a sua vontade a nós, os seus cooperadores aqui na Terra, para que nós possamos trazer o seu reino aqui. O Matando a Sede fica por aqui. Se você não curtiu ainda, curte. Se você curtiu de verdade, se inscreve para você não perder nenhuma das aulas que saem novas todas as quartas-feiras e os shorts aí que saem quase que diariamente, tá bom? Fiquem com Deus e até a próxima!